Graça e paz, amados. O professor famoso ateu chamado Leandro Carnal, em muitas das suas palestras, em muitas das suas aulas, e você com facilidade encontra isso na internet, no YouTube, afirma categoricamente que admira os cristãos, porque crê em Deus, porque tem fé em Deus. Ele diz que essa fé em Deus, essa crença em Deus, faz com que a vida dos cristãos seja melhor. Não só dos cristãos, mas de todas as pessoas que de alguma maneira têm fé. Sendo que os cristãos, pelas promessas, por tudo que envolve o Evangelho, têm uma vida melhor do que os outros. Ele chega a dizer que admira os cristãos, a fé das pessoas, mas que não pode ter esta fé. Abre aspas para uma frase dele. Abre aspas para o Leandro Carnal. Eu admiro as pessoas que têm esta crença em Deus. É realmente uma bênção, mas eu não posso ter esta fé. Fecha aspas para o professor Leandro Carnal. Bom, que ele não pode ter essa fé, eu sei e você sabe. Por que ele não pode ter essa fé? Porque ele não crê em Deus, é claro que não pode ter a fé que nós temos. As pessoas, os cristãos, olhando para o que ele diz, geralmente vão ter 3 atitudes. A primeira é não ligar pelo que ele fala. Você não ouve, não liga, fica para lá. E não está errado você fazer isso. Mas há outros cristãos que param para ouvi-lo e começam a ter dúvida da sua fé. Mas há um terceiro grupo de cristãos, que são aqueles, geralmente, pastores, professores, teólogos, que ouvem o que ele diz, mas que procuram explicar à luz da Bíblia o que ele está dizendo. Porque uma coisa é ele não ter esta fé. Outra coisa é o motivo por que ele não tem esta fé. Alguém poderia dizer, mas ele não tem essa fé por quê? Porque o que ele está dizendo é verdade? Porque Deus não existe? Porque a fé cristã é uma fé ilógica, não tem sentido? Porque a nossa fé não tem razão de ser? Então uma coisa é ele não ter fé, como outras pessoas não têm fé em Deus. Outra coisa é por que ele não tem fé em Deus. O que o professor Leandro Carnal não fala, e eu até hoje não consegui ver nenhum ateu falando sobre isso, é que o problema não é ter fé ou não ter fé em Deus. O problema básico aí não é falta de fé, porque fé todo mundo tem. Não é que eu tenho fé e o Leandro Carnal, por ser ateu, não tenha. Não é isso. Preste bem atenção no que eu vou falar. E fé ele tem também. Porque fé é intrínseco a toda criatura. Toda criatura tem fé. O fato de você existir nesse mundo, ser uma criatura, obrigatoriamente você já tem fé. Você pode não ter a fé que eu tenha, ou que um budista tem, ou que um hindu tem, ou que um judeu tem, mas fé você tem. Ateísmo não é falta de fé. Ateísmo é falta de fé no Deus que eu creio ou que outra pessoa crer. Mas não significa que seja falta de fé. Não. Ateísmo tem que ter fé para ser ateu. Eu gosto muito de uma pregação do Dr. Marcos Eberlin, aquele biólogo da Unicamp, que ele prega dizendo que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Por quê? Porque todos nós sabemos que um ateu também tem fé. Por quê? Porque fé é intrínseco a toda criatura. Toda criatura tem fé. Se eu chego nesse lugar que eu estou falando, e aqui atrás tivesse um crucifixo, você que está me vendo aí, saberia que esse crucifixo representa a minha fé. Crucifixo não, uma cruz. Representa a minha fé. Se eu saio daqui e entra o Leandro Carnal, ou entra Luiz Pondé, ou qualquer outro desses aí, e retira a cruz da parede, ele também está tendo um ato de fé. Qual a diferença? Eu tenho fé em Deus e ele não tem fé em Deus, mas os dois têm fé.
Colocado isso, eu queria ainda enfatizar o seguinte. Quando Leandro Carnal diz que não pode ter a fé que nós temos, que acha bonito, que admira, que até é uma bênção, mas não tem essa fé, não é porque a nossa fé não tem a razão de ser, não. A fé cristã é a única fé que alia o subjetivo da fé e o objetivo da fé. A fé cristã é a única fé que alia a fé e a razão. Nenhuma outra religião no mundo, nenhuma outra filosofia do mundo, nenhuma outra fé do mundo consegue ter fé e razão ao mesmo tempo. Nem o ateísmo do Leandro Carnal consegue. Somente o cristianismo bíblico trinitariano alia fé e razão, que aliás é o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 diz o seguinte, que nós devemos apresentar a Deus um culto, como é que ele fala? Racional. Nós devemos apresentar a Deus, rogos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, a nossa fé tem que ser com razão. O próprio apóstolo Pedro vai dizer lá na frente que nós devemos estar preparados, para dar razão a todos aqueles que nós temos que estar preparados para respondermos a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. O apóstolo Pedro, estejais prontos, preparados para explicar, para dar a razão da vossa fé. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Esperança aqui pode ser muito bem fé. Aliás, esperança aqui é a ideia de fé, a razão da fé que há em vós. Assim, o que o professor Leandro Carnal não entende e os ateus não entendem é que o valor da fé não está em ter fé, porque todo mundo tem, como eu acabei de falar. O valor da fé está em quem você deposita a sua fé. Esse é o valor da fé. Fé todo mundo tem. É intrínseco à criatura. Não adianta você cair naquela conversazinha, andar por fé eu vou, porque a fé não continua falhar, fé na vida, fé no homem, não. O valor da fé está em quem você deposita a sua fé. Leandro Carnal não consegue ter a fé que nós temos porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E porque ele não consegue enxergar Jesus Cristo como realmente Cristo é, o Filho de Deus. Por isso que eles não têm essa fé. Porque o valor da fé está em quem você deposita sua fé. Aliás, o valor da fé são dois. Em quem você deposita sua fé e se sua fé é verdadeira. Porque nós podemos analisar nossa fé. Colocado toda essa introdução, eu queria passar para os meus amados irmãos 4 coisas que Jesus ensina acerca da fé, nessa introdução. Primeiro, Jesus acreditava na fé e na fé verdadeira. Ele disse para nós, tendes fé em mim. Reclamou com os apóstolos, quando os apóstolos tiveram medo no mar da Galileia, ele disse, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Jesus nos convocou a colocar sua fé nele, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele acredita na fé verdadeira de Jesus Cristo. Por isso que nós cremos na fé verdadeira. Segundo, ele nos ordenou a buscar a fé verdadeira, ou seja, é um exercício. Não é um raio que vai cair e nós vamos sair daqui cheio de fé. Não. A fé é um desenvolvimento. Eu tenho que trabalhar o meu coração, minha alma, meu espírito para ter fé. Crescer no conhecimento e na graça de Jesus para ter fé em Jesus. Terceiro, ele apontou para a fé verdadeira, dizendo que, olha, todo aquele que não crê em mim, que não colocar fé em mim, está perdido.
Eu sou a porta, eu sou o único caminho, eu sou a única vida, eu sou a única verdade. Ou seja, Jesus acreditava na fé verdadeira, Jesus nos ordenou a crescer nessa fé verdadeira, ele apontou para a fé verdadeira e ele até revelou o que vai acontecer no final com quem tem essa fé verdadeira. No final, quem tem a fé em Cristo, a fé verdadeira, vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E o que não tem a fé verdadeira em Cristo? Apartai-vos de mim, malditos. Muito bem, por que eu estou falando sobre isso? Porque o professor Leandro Carnal, quando estava dando essa entrevista, essa aula, o problema que ele discutia, a situação, o que estava sendo discutido em relação à fé, era justamente a questão do mal, a questão do sofrimento humano. Como os seres humanos devem reagir diante da dor, diante da morte, diante do sofrimento. Então, tudo que ele falou era dentro desse contexto, o problema do sofrimento. Por isso que ele dizia: eu admiro uma pessoa que sofre um acidente e perde uma perna e diz que Deus está no controle, que aquela perna que ele perdeu é o melhor para a vida dele. Eu admiro a mãe que perdeu um filho e ainda crê que a morte do seu filho é o melhor para a vida dela e que Deus está no controle da sua vida. Eu admiro isso. E ele encerra dizendo: mas eu não posso ter essa fé. Por quê? Porque ele não consegue entender Deus e o mal, que é o grande problema da teologia e da filosofia, é o grande dilema da teologia e da filosofia, não vou dizer da teologia, mas da filosofia é. Mas um dos maiores dilemas da teologia e com certeza da filosofia é justamente Deus e o mal. Como é que eu consigo conciliar Deus e o mal? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre nós cristãos em relação à dor e o sofrimento que nos acomete, que bate na nossa porta. Por isso que eu dei o título dessa pregação: Minhas Lágrimas Diante de Deus. Nessa vida nós vamos passar por lutas e passamos por lutas e dificuldades. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nem se fala. Quantos amigos, quantas famílias, familiares, quantas pessoas nós estamos perdendo e outros que a gente não conhece, mas que a gente admira pela televisão, pela mídia, que também estão partindo. Quanta dor, quantas lágrimas. Onde vou chorar? O melhor lugar é diante de Deus. Por isso que eu coloquei minhas lágrimas diante de Deus. E quando nós falamos do problema do mal e Deus, para nós cristãos, o problema aumenta. Como é que eu posso crer num Deus bom e todo-poderoso? Um Deus que diz que me ama e eu tenho certeza que me ama, com a dor e o sofrimento que bate na minha porta. Dor e sofrimento de toda a natureza. Às vezes sofrimento físico, às vezes sofrimento financeiro, às vezes sofrimento de perdas de entes queridos. Mas chega! Na minha vida, se eu fosse colocar a cicatriz de pessoas que eu perdi e que eu amava, eu ia ter bastante cicatriz no meu corpo. E como é que eu consigo conciliar isso e Deus? Pondé não consegue derramar, e Pondé e o Carnal não conseguem derramar suas lágrimas diante de Deus porque eles não creem em Deus, mas nós conseguimos. E a questão é, derramar as nossas lágrimas diante de Deus é o melhor lugar? É o certo? É sobre isso que eu queria falar sobre essa noite. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós tratamos do problema do mal e do sofrimento, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, que nenhum deles fala na televisão, mas nenhum fala, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou falar de 3 pontos só. 3 verdades acerca de Deus e do sofrimento que bate na nossa porta. Apenas 3 verdades. A primeira coisa que você tem que saber acerca do mal e do sofrimento é que Deus não é o culpado pelo mal e pelo sofrimento que há nesse mundo. Essa é a primeira coisa que você tem que saber.
Por pior que seja a dor que você esteja passando. Por pior que seja o sofrimento que você está passando. É nesse momento que Satanás chega nos seus ouvidos e diz: cadê teu Deus? Que Deus é esse que faz com que você passe por uma luta, por um sofrimento, por uma dificuldade dessa? É a primeira coisa que vai vir no teu ouvido, é o inimigo dizer isso para você. Até através de pessoas como esses professores ateus aqui, que têm milhões de curtidas na internet. Os seus estudos percorrem o Brasil. Então a primeira coisa é: Deus não é culpado pelo mal e pelo sofrimento. Nós cristãos somos o único povo que temos a explicação clara da origem do mal e do sofrimento. No livro de Gênesis, que é o único livro que conta a história, a origem de todas as coisas, menos de Deus, porque Deus é eterno, ele descreve como Deus criou o mundo. E a cada coisa que Deus vai criando no livro de Gênesis capítulo 1, ele termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele vai criando e viu Deus que era bom. Esse capítulo 1 todo. Quando chega no final, que Deus completa toda a sua criação, o homem e a mulher, Deus olha, Deus contempla tudo que foi criado e ele vai dizer: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Deus criou um mundo perfeito, com seres humanos perfeitos, porque Deus não pode criar o mal, porque Deus não é mau, porque Deus não tenta ninguém. Tentar é um convite para a maldade, para fazer alguma coisa maligna. Isso é tentação. Deus não tenta ninguém, é o que a Bíblia fala, Tiago fala isso. Então, não importa qual for o sofrimento que eu passe, primeira coisa que eu tenho que ver: Deus não é o culpado pelo mal. Ontem eu estava vendo um álbum de fotografias antigas. E passando lá naqueles álbuns eu vi a foto da minha filha, 2 fotos dela pequenas, Sara. Já se vão 29 anos que ela morreu. Olhando para a foto, na hora vem aquela tristeza. Eu não sei se você já perdeu filho na sua vida. Eu já perdi e dói. E dói muito. Já perdi mãe. Já perdi pai com 6 anos de idade. Ainda por cima assassinado. Já perdi um tio que era um pai para mim. Recentemente nessa Covid perdi uma tia que junto com minha mãe e com minha avó me criou. Eu saí de casa só para casar. Passei a vida toda com eles. E essas coisas doem na gente. Me deixam marcas profundas. Mas tem uma coisa que eu não permito: é Satanás botar a culpa em Deus. Eu não permito. No meu coração eu fecho essa porta. Porque eu sei que todo sofrimento, todo mal não é culpa de Deus, e sim dos nossos pecados. O meu cérebro, não sei se acontece isso com todo mundo, mas comigo acontece, talvez eu não seja tão normal assim. Nessa pandemia eu perdi alguns amigos queridos. Aqui em São Paulo eu perdi o pastor Jurandir, que foi meu colega durante 8 anos no seminário, colega de aula, professor junto comigo. Aliás, eu convidei ele para dar aula no seminário. Eu era diretor e ele era meu professor. E logo no começo da pandemia, em março do ano passado, ele faleceu. Março para abril. Quando eu penso no pastor Jurandir, meu cérebro trava. Eu não consigo pensar mais do que poucos segundos. O jeito que ele falava comigo, as brincadeiras, até porque ele morou muito tempo no Nordeste e eu sou nordestino, meu cérebro trava para eu não pensar. É como se ele não tivesse morrido. Lá em Oroz, no Ceará, eu perdi o meu melhor amigo. Quando eu voltar para Oroz, eu não vou encontrar o meu amigo, que eu sempre encontrava quando ia para Oroz. Ele sempre ia ao meu encontro. Eu não vou encontrá-lo. E às vezes a gente olhando para essas coisas, por que Deus permite tudo isso? Por que Deus está permitindo esse anjo da morte no mundo todo? E se você não tiver cuidado, você vai culpar Deus. E se você ouvir essas pessoas aqui, quando terminar a palestra deles, você vai ter dúvida
de Deus, da bondade de Deus. Por isso que eu me apego a essa palavra. E quando eu olho para essa palavra, a primeira coisa que eu vejo, Deus não é culpado pelo mal. Mas alguém poderia perguntar, mas pastor, Deus não poderia criar um mundo sem as pessoas pecarem? Aliás, essa era a pergunta que Stephanie, quando era criança, me perguntou. Nunca esqueci o dia que Stephanie perguntou isso para mim. Eu era meninazinha, criança, 6, 7 anos. Pai, Deus não podia fazer a gente sem pecar? A resposta é sim e a resposta é não. Deus pode qualquer coisa. Se ele quisesse ter feito isso, ele poderia ter feito. Só há alguns problemas. Primeiro, se Deus tivesse criado um mundo em que as pessoas não pecassem, obrigatoriamente ele teria que criar pessoas sem escolhas. As pessoas não poderiam fazer escolhas. Ele não poderia criar pessoas livres. Em outras palavras, não seria seres humanos. Porque a única forma de vida que nós conhecemos, que não tem vontade, não é ser humano. Ou é um animal, ou é uma máquina, uma forma robótica, vamos dizer assim. Por quê? Porque é programado para fazer aquilo. O animal não tem vontade. O animal tem instinto. Uma máquina não tem vontade, ela vai fazer aquilo que foi programado para fazer. Então, seres humanos não seria. Porque seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, eles são feitos com a capacidade de escolher. E escolher envolve escolher o bem, escolher o mal. Só que Deus fez um mundo bom, fez eles sem pecado, e para que eles fossem seres humanos como eu e você somos, Deus deu a ele a escolha, ainda cercou eles de todo o cuidado, deu tudo o que eles precisavam para não escolher o mal. E a única coisa que Deus não deu para os seres humanos, não deu ainda para o bem deles. Olha, tudo é de vocês, menos isso aqui. E eu não vou dar, não é porque isso aqui é o melhor, não. É porque esse fruto aqui é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Deus deu o mundo perfeito, Deus deu pessoas perfeitas, Deus deu a sua palavra perfeita, Deus deu o seu Espírito Santo. O próprio Deus vinha todo dia ter comunhão com eles. Deus deu ainda a explicação daquilo que ele não daria para eles. A única coisa que ele não posso dar, porque se eu der é mal para vocês. Vai fazer. Então, isso aqui eu não dou, ainda não dou para o bem de vocês. E nós escolhemos o mal. Então, a primeira coisa, meu irmão, quando a dor e o sofrimento bater na sua porta, qualquer que seja ele, Deus não é culpado pelo mal e pelo sofrimento. Ah, pastor, mas sem pecado não haveria inferno, alguém pode dizer. Mas sem o pecado também não haveria a cruz de Cristo. E você ainda pode insistir. Sem o pecado não haveria condenação. Mas sem a graça de Cristo também não haveria salvação. Quando ele nos fez como seres humanos, ele esperou, ele deu todas as condições para que nós o amássemos e tivéssemos condição com ele. Nós jogamos fora. E nem adianta culpar Adão e Eva, porque hoje você tem muito mais condições do que Adão e Eva de escolher a coisa certa, de fazer a coisa certa e não faz. Por quê? Porque Deus deixou para você escolher o bem e o mal. Uma coisa nós não podemos culpar: Deus, se escolhermos o mal. Uma coisa nós não podemos culpar: Deus, pela origem do mal. Então esse é o primeiro ponto. Quando a dor e o sofrimento batem na nossa porta, Deus não é culpado pelo mal e pelo sofrimento humano. Isso me leva ao segundo ponto. O segundo ponto é o próprio Deus diante do mal e do sofrimento humano. Uma coisa são os seres humanos passar pelo mal e pelo sofrimento humano neste mundo. Só que, mais uma vez, esses filósofos esquecem que o próprio Deus também passa pelo mal e pelo sofrimento neste mundo. Você já viu o Pondé falar sobre isso, ou o Leandro Carnal? Eu não vi. Claro que são muitos vídeos, não dá para acompanhar todos, né? Não acompanho todas as aulas deles, nem tudo que eles falam,
Mas até hoje, do que eu vi, eu não vejo nem ele, nem ateu nenhum. Esquecem eles que esse mundo caído, esse mundo de pecado, esse mundo mau, esse mundo de sofrimento, atingiu o próprio Deus. Deus não ficou isento de sofrer as consequências do próprio mal e do sofrimento humano que os homens trouxeram para este mundo. No momento em que Deus se introduziu nesse mundo, ele ficou à mercê do próprio mal e do próprio sofrimento humano. Ninguém sofreu mais neste mundo com o mal, com o sofrimento que os homens criaram do que o próprio Deus. Ninguém sofreu mais com o mal e o sofrimento neste mundo que os homens criaram do que o próprio Deus. E eu explico para você por quê. Por exemplo, em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 15, dos versos 33 em diante. Nós temos um pequeno relato do mal e do sofrimento humano atingindo o próprio Deus, o sofrimento do próprio Deus com os nossos pecados. 15:33, Marcos. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, em pleno meio-dia, pingo do meio-dia, como no Nordeste, a Palestina tem muito no Nordeste, trevas. Essas trevas aqui é um símbolo da dor de Deus Pai no céu assistindo o que os homens faziam com seu Filho Jesus Cristo. Deus expressou seu luto, seu sofrimento, sua dor na natureza. Uma vez que o universo resplandece a glória de Deus, né? Paulo vai dizer que o universo declara Deus, as coisas criadas mostram Deus. O salmista fala que o universo declara a glória de Deus, expressou na sua criação a sua dor, assistindo Jesus morrer naquela cruz pelas mãos dos homens. Trevas, da hora sexta até a hora nona, 3 horas. Sofria o Filho, sofria o Espírito Santo, sofria o Pai. E horas você sabe que é 60 minutos. Meia. Sofrimento do Pai, sofrimento do Espírito, sofrimento do Filho. Meia. Número de homem. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou porque ele estava carregando sobre nós os seus pecados. Aliás, nós sabemos que ele está cumprindo aqui no versículo 34 a profecia lá do Salmo 22. Nós sabemos disso, que o versículo de Marcos 15, 34 é a profecia do Salmo 22, 1. Como é que nós poderíamos saber que Jesus estava morrendo pelos nossos pecados? Pecados abstrato, eu não posso ver meu pecado em cima de Cristo. Ninguém poderia ver. Como é que nós poderíamos saber que Jesus naquele momento estava morrendo pelos nossos pecados? Porque ele gritou. Deus o desamparou porque naquele momento ele pegou todo o pecado humano sobre ele. E como Deus não pode contemplar o pecado, Deus virou as costas para Jesus. Pela primeira vez e única, aquele elo entre o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho foi quebrado. Vamos imaginar aqui uma mulher grávida, quando vai dar à luz e que o médico vai e corta o cordão umbilical que une a criança à mãe. Na hora que o médico corta o cordão, a criança sente na hora a separação. E o que acontece? Ela chora. Aquela união mística, eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na hora que Jesus tomou sobre si nossos pecados, quebrou-se. O Pai e o Espírito continuaram em união, mas Jesus, naquele momento, foi afastado. Jesus não gritou porque estava doendo desde a chicotada.
Jesus não gritou porque estava com medo, não. Ele gritou porque ele sentiu a separação do Pai. Quanto tempo essa separação durou, nós não sabemos. 1 hora, 2 horas, 3 dias até a sua ressurreição, nós não sabemos. Eu sei que ele não aguentou a separação do Pai. Ele aguentou as chicotadas, ele aguentou a humilhação, ele aguentou o flagelo, ele aguentou os pregos, ele aguentou a cruz, ele pintou Jerusalém de ponta a ponta com seu sangue. Tudo isso ele aguentou. O que ele não aguentou foi a separação de Deus. Na hora que ele tomou sobre si nossos pecados e Deus o abandonou na cruz. Ele não aguentou. O que faz a gente pensar, meus irmãos? Se Jesus, o homem perfeito, homem-Deus, não aguentou umas horas, uns dias, não sei, separado de Deus, você acha que você vai aguentar o inferno? Separado eternamente de Deus? Pensa um pouco nisso. Se Jesus não suportou, vamos colocar 3 dias separado de Deus, como é que acha que um pecador vai aguentar a eternidade separado de Deus no inferno? Mas esse Deus que eu estou falando aqui, ele sofreu o mal e o sofrimento humano. Assim, quando o mal bate na minha porta, quando o sofrimento chega na minha porta, e eu vejo pessoas como esses filósofos aí, professores, filósofos entre aspas, dizendo que não pode ter fé em Deus, que admira, mas não pode ter fé em Deus, sabe como é que eu penso? Eu olho para aquela cruz lá atrás. Se eu perdi uma filha, Deus viu o seu próprio filho morrer numa cruz. E se Jesus suportou aquela cruz sem perder a fé em Deus, eu posso suportar uma perda familiar, como de uma filha, de tantos amigos, de tantos familiares, com fé em Deus. Porque se eu não tiver essa fé em Deus, essas dores, estes sofrimentos vão me consumir. Com Deus é difícil, mas ainda consegue suportar. Sem Deus é impossível. Não pense vocês que esses tais doutores e filósofos que aparecem através das lentes da televisão com tanta calma, com tanto equilíbrio, na hora de uma dor grande, de uma perda grande, que a sua filosofia sequer permite a razão de chorar, de derramar lágrimas, nem isso eles conseguem ter. Não pense vocês que eles não estão em melhor situação que a gente. Não. A perda de quem nós amamos dói. E o melhor lugar para derramar essas lágrimas é num Deus que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, que entende a nossa dor, que está conosco na nossa dor, desculpe. Eu repito, ninguém mais sofreu do que o próprio Deus pelo mal que os homens criaram. Atingiu a própria Trindade. Foi na maior dor e sofrimento que se abriu a única porta e o único caminho real para uma esperança verdadeira de um mundo melhor e da vida eterna. Foi na maior dor que Deus passou, foi na maior dor que o próprio Deus passou, que se abriu a única porta e o único caminho para a real esperança de um mundo melhor e da vida eterna. Se tirar a mensagem cristã, não há esperança em lugar nenhum de um mundo melhor, de um mundo sem dor, de um mundo sem morte. Não há. Só e somente na cruz de Cristo é que se abre uma porta para a esperança. Se você voltar para Marcos capítulo 15, quando Jesus grita, meu Deus, por que me desamparaste? É extremamente interessante essa sessão aqui. Preste atenção aqui. A primeira cena é no céu. Chegou a hora seja, trevas em todo o céu. Aí a cena muda para a cruz, para Cristo. Começa com Deus Pai, depois vai para Cristo na cruz, ele grita, meu Deus, por que desamparaste? Aí desce para os homens, no versículo 35.
Quando chega no versículo 35, olha o que diz. Alguns dos que ali estavam ouvindo diziam, vede, chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Preste atenção. Primeira cena no céu. Deus Pai chora a morte do seu filho. De luto, com dor. A segunda cena na cruz. Cristo brada, meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós soubéssemos que Ele está carregando nossos pecados. Quando chega na terceira cena, que é os homens, é inacreditável. O que você encontra é incompreensão dos homens. Está chamando por Elias. Olha só, que Elias que nada. Está chamando por Deus. Mas os homens não compreendem nem a dor de Deus. Vai compreender a dor dos homens? Pior do que não compreender a dor de Deus é o que eles querem fazer. Corre ali, pega uma esponja com vinagre para dar. E se você pensa que esse aqui é um gesto bom, está enganado. Os outros evangelhos narram que era um tipo de entorpecentes que eles queriam dar para Jesus. Que era uma mistura de mirra com fel, um tipo de entorpecente, uma morfina. Eles iam dar para Jesus, não era para aliviar a dor de Jesus. É para que Jesus durasse mais tempo naquela cruz como espetáculo para os homens. É por isso que Jesus não bebe. Por quê? Porque ele tem que sofrer toda a pena do pecado. Então por isso que ele não toma o entorpecente. Mas a atitude dos homens não é para aliviar a dor de Jesus. É para aumentar a dor dele, para aumentar o espetáculo macabro do coração pecaminoso da raça humana, que não tem misericórdia, que não teve misericórdia sequer do próprio Filho de Deus. Aí a cena muda, volta para Jesus, veja, dando um grande brado, expirou. Aí a cena vai para o santuário, e o véu do santuário se rasga de alto a baixo, em duas partes, mostrando que o caminho para o céu agora estava aberto. Quando você rasga um tecido, eu trabalhei em loja de tecido, realmente você faz um corte e pega de baixo para cima para cortar um tecido. Aqui não, cortou-se de cima para baixo, mostrando que a salvação vem do alto, vem de Deus, e o véu do santuário. No versículo 39, volta para os homens. 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Há homens que não vão entender, há homens que não vão compreender a cruz de Cristo, nem vão aceitar, até vão debochar, mas graças a Deus que vai ter aqueles que vão reconhecer. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Então, na questão do sofrimento e da dor, duas coisas eu mostrei para vocês que você tem que colocar na sua cabeça. Primeiro, Deus não é culpado pelo sofrimento e o mal que há no mundo. Se você quer culpar alguém, culpe os homens. Culpe a nós mesmos pelos nossos pecados. Segunda coisa, não esqueça que o próprio Deus foi quem mais sofreu diante do mal e do sofrimento humano. Eu posso dizer para você que é o que mais sofre diante do mal e do sofrimento humano. E se ele não tivesse vindo para aquela cruz, não haveria nenhuma esperança de que um dia o mal e o sofrimento vão passar. Só porque ele subiu naquela cruz é que nós temos hoje uma esperança de que um dia todo sofrimento, todo mal, todo luto, toda dor vai passar. Assim, quando eu me lembro do meu irmão, o pastor Jurandir, da minha tia Georgette, de Félix, quando eu me lembro da minha filha, ao invés de eu duvidar de Deus, eu lembro que o próprio Deus sofreu muito mais do que eu com seu filho naquela cruz. Isso me leva ao terceiro e último ponto. O cristão é a única pessoa que tem esperança diante do mal e do sofrimento humano. Nós somos o único povo da terra que temos uma esperança real de que o mal e o sofrimento vai passar. Eu vendo a aula do professor Leandro Carnal, me dá uma tristeza. Muito mais pelas pessoas que acreditam no que ele está falando do que por qualquer outra coisa.
Quando ele diz que não pode crer, eu fico olhando assim, olha, eu fico imaginando quando chegar o dia desse homem encontrar com Deus, se ele vai ter essa calma, essa tranquilidade. Já que em outras palestras ele fala da importância da esperança. Ele mesmo, olha como é contraditório. Se a esperança é tão importante, em quem vamos ter esperança? Onde colocar a nossa esperança? Tem que ser numa coisa segura. É a questão da fé. A fé só tem valor em quem você põe a sua fé. Não adianta você estar doente, precisando de uma cirurgia e colocar a fé no pastor Helder. Eu não sou médico, não vou conseguir te operar, a sua fé é tola. Quando nós colocamos a nossa fé diante de Jesus Cristo, nós temos motivo e razão para ter essa fé. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Eu posso ter uma esperança real de que um dia a morte vai ser vencida. Por quê? Porque o meu Deus venceu a morte. Eu posso ter uma esperança melhor de que um dia nós teremos um mundo onde não vai haver o mal e o pecado e o sofrimento. Por quê? Porque esse Deus Todo-Poderoso que venceu a morte me prometeu, nos prometeu. Aquele túmulo vazio, aquela cruz lá na Palestina, me dão a segurança, a certeza da esperança que há em nós. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui para encerrar sobre o cristão ser o único que tem uma esperança verdadeira acerca do mal e do sofrimento humano. Por que eu posso dizer isso? Quais são essas três coisas, melhor dizendo? Primeiro, vá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta, se você chegou aí em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta, o cristão deve se lembrar que ele é o único que tem uma esperança de que um dia o mal e o sofrimento vão desaparecer. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para nós, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus. E entenda também o versículo. Ele não está dizendo que todas as coisas vão ser boas do meu ponto de vista, mas que todas as coisas vão cooperar para um bem maior. A cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, é uma coisa terrível, é um mal. Mas no propósito de Deus, foi o melhor bem que poderia ter sido feito para toda a humanidade. Por isso que eu posso crer nessa promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei explicar porque meu amigo morreu, não sei explicar porque Deus levou minha tia, não sei explicar porque Deus levou minha filha, não sei explicar porque aquele acidente lá no ano retrasado em Lambari levou 5 jovens, 5, alguns da igreja inclusive, eu não sei explicar. Eu não sei explicar tudo sobre Deus, mas eu sei uma coisa, Ele é Deus. E para mim isso basta. Porque Ele sabe o que é sofrer. E quando Ele diz para mim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pode ser a maior dor do mundo. Eu creio. Porque esse Deus é um Deus que não pode mentir. É um Deus que não falha. O que acontece muitas vezes é que nós enxergamos as coisas em parte. Deus enxerga o todo. A dor e o mal e o sofrimento é como se fosse uma parte feia num lindo quadro. Que a gente só enxerga aquela coisinha feia, mas o quadro todo é belo. É aquela famosa ilustração dos 4 elefantes e o cego. Mandaram um cego
4 cegos decifrar o que é um elefante. O primeiro cego pegou no rabinho e disse que no rabo do elefante, disse, não, o elefante é um cipó, como se fosse um cipó. Uma cordinha. O outro pegou na orelha e disse, não, o elefante é como se fosse um abanador, um leque. O outro pegou na perna, não, o elefante é como se fosse um tronco de árvore. O outro pegou na tromba, não, o elefante é como se fosse uma mangueira. Qual dos 4 está certo? Nenhum. Porque cada um só via em parte e não o todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José foi vendido pelos seus irmãos, cativeiro, 2 anos na prisão. Se ele enxergasse só aquele momento que ele estava passando, era um mal terrível. E ele vai dizer lá na frente, o que vocês fizeram comigo foi mal. Mas Deus transformou isso num bem para todos. Essa é a primeira coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há uma segunda coisa. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10. Quando o mal e o sofrimento batem na minha porta, olhando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. A segunda coisa que Deus nos ensina é: não há problema que a minha fé não possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é outra promessa que você não pode desconsiderar. Por maior que seja a dor que eu passe, por maior que seja a provação, não vai ser maior do que a minha fé. Deus jamais vai permitir que eu passe por uma dor, por um sofrimento que eu não possa suportar. Conhece aqueles navios, aqueles barcos? Todo barco, todo navio, você pode ver que tem uma linha, tem uma parte pintada lá. Os engenheiros chamam aquilo de linha do peso ideal. Você vai colocando peso no barco. Quando aquela linha fica igual com a água, pode parar, você não pode colocar mais peso. Ali é o limite de peso que o barco aguenta. A linha do peso ideal. Deus pegou a minha vida e a tua vida e fez assim uma linha do peso ideal. Até aqui, eles aguentam sofrimento e provações. Daqui não passa. Por quê? Porque Deus é fiel. E não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Aleluia. Eu pude suportar a perda de uma filha. Jó pôde suportar 10. Eu acho que eu não aguentaria 10, até porque eu não teria 10 filhos. Mas a promessa continua. Ninguém vai passar por uma dor e um sofrimento além daquilo que podemos suportar. E por último, quando passarmos por uma dor e por um sofrimento, nós temos que nos lembrar que o melhor lugar do mundo, o que nós mais precisamos quando passarmos por uma dor e por um sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há problema que a minha fé não possa suportar, porque Deus é fiel, não permite. E o que eu mais preciso, no meio de uma dor e de um sofrimento, é da graça de Deus. Se vamos correr para algum lugar, se vamos chorar em algum lugar, o melhor lugar é os pés de Cristo. Por quê? Porque lá eu encontro a graça de Deus. E essa graça se aperfeiçoa na fraqueza. O rei Davi já tinha dito lá no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Concluindo, meus irmãos, professores ateus
como Leandro Carnal, não pode ter a fé que nós temos por alguns motivos. Primeiro, este Deus que nós cremos, que nós temos fé, não é uma filosofia, não é uma ideia, não é uma matéria acadêmica, é uma pessoa que nos ama, que se relaciona conosco. Esse Deus já tinha nos avisado que se tivermos a fé nele, nós temos a vida e a vida eterna. Mas se não tivermos fé nele, sabe o que ele diz? Vocês vão continuar mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que eles não podem ter essa fé. Por que Deus permite a dor e o sofrimento? Por que Deus está permitindo essa pandemia, que esse anjo da morte esteja com a sua espada desembainhada, ceifando tantas vidas? Eu não tenho todas as respostas. Eu não conheço todos os propósitos de Deus. Eu não sou Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele é Deus. E para mim, isso basta. Para confiar que Ele está no controle. Eu não sei tudo sobre Deus, mas sei que Ele é Deus. E já que eu vou ter que derramar lágrimas, já que eu vou ter que chorar, eu vou chorar no melhor lugar do mundo, os pés de Cristo. Porque lá eu encontro aquilo que eu mais preciso, a graça de Deus. Deus te abençoe.